Outra questão também que eu acho que divide muito católicos e protestantes, que é a questão da Virgem Maria. Sim. Da idolatria ou adoração, que o pessoal fala que não é idolatria. Veneração. Veneração, exatamente. De imagens também e de uma outra pessoa que não Jesus ou Deus. E aí? É uma divisão também, né? É uma divisão, e isso aí começou no Concílio de Éfeso, no século IV, que não era nem sobre Maria. Não? Não era sobre a pessoa de Jesus. Os arianos estavam negando que Jesus era divino. E aí Quem eram os arianos? Os arianos... Ário era um presbítero que era muito influente naquela época, e ele veio com essa ideia. Como é que explica que Jesus pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? Ele tentou resolver o mistério, lembrando do que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Ele tentou resolver o mistério anulando a divindade de Cristo, dizendo que Cristo, na verdade, ele não era divino, ou era de uma divindade inferior, mas ele não era o próprio Deus. E aí o Concílio de Éfeso reagiu, chamou o arianismo de heresia, e ele disse que, para afirmar e reforçar que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o concílio disse que Maria era a mãe de Deus, ou seja, aquele ser que estava no ventre de Maria era tanto divino quanto humano, ou melhor dizendo, tanto humano quanto divino, a ponto de que Maria era a mãe de Deus. Só que eu creio que eles queriam dizer que Maria era a portadora do Deus homem. A palavra que eles usaram é Theotokos, a palavra que significa que gerou a mãe de Deus, trouxe confusão. Porque Maria não é mãe de Deus. Deus não é gerado. Ela é a portadora. Ela foi aquela que foi escolhida para, no seu ventre, ter gerado o Deus homem, o Espírito Santo ter gerado o Deus homem no ventre dela. Então ela é a portadora, mas não a mãe de Deus. Então, como resultado de uma má interpretação disso aí, não demorou que surgissem as primeiras catedrais em homenagem a Maria e que o culto a Maria crescesse de maneira desenfreada. Hoje em dia... com imagens aparecendo em imagens e todo esse tipo de coisa, né? Hoje em dia você vê muito... Eu creio que muitos católicos são muito mais devotos de Maria do que do próprio Jesus. E eles acusam os protestantes de não gostarem de Maria. Isso não é verdade. Maria era uma mulher piedosa, era uma jovem judia escolhida por Deus para ser a portadora do seu filho. E nós havemos como isso, mas nada mais do que isso. Tem nada na Bíblia. Por exemplo, os dois últimos dogmas do Vaticano, que Maria nasceu virgem. Por que Maria teria nascido virgem? Perdão, que Maria nasceu sem pecado. Estou confundindo. Ela nasceu sem pecado. Por que era preciso que Maria nascesse sem pecado? Para que Jesus fosse sem pecado. Mas pela lógica, então, a mãe de Maria também teria que ter nascido sem pecado. Mas é um dogma católico, que é a Imaculada Conceição de Maria. E o outro dogma foi que Maria, depois da morte, subiu aos céus, que é de 1950, se não me engano. 1950. Não tem nada na Bíblia que possa... Nada, absolutamente nada. Possa nem sugestionar isso. Não, tem nada. Nada? Nada, absolutamente nada. Uma decisão humana. Tem que lembrar que no catolicismo romano, as doutrinas têm como origem a Bíblia, eles não negam a Bíblia, mas tem a tradição oral, que é o resumo das ideias, das concepções, das decisões dos concílios através da história, e o magistério católico, que é composto de um colégio de bispos encabeçado pelo Papa, que quando ele fala ex cathedra de ofício, ele é infalível, né? Ele é infalível. Então, não está na Bíblia, mas está na tradição e o magistério aprovou e determinou. Por isso, então, vira lei para o católico. Não vem de algum livro apócrifo, por exemplo? Não. Nenhum fala sobre Maria também em relação a isso? Com relação a isso, não. E mesmo que fosse... Não é um livro canônico, né? Nos 7 livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou ao cânon dos 66 livros que tradicionalmente eram, nenhum deles fala disso aí, de Maria assunta aos céus e que nasceu sem pecado, nenhum deles fala disso aí.